Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Ângela, filme dirigido por Hugo Prata, roteiro de Duda de Almeida. Bom, esse era um dos meus filmes nacionais mais aguardados de 2023. Tinha uma grande expectativa mesmo, porque o caso da Ângela Diniz é emblemático. Você pode pegar toda a repercussão de um caso de feminicídio, que ele é importante para a história jurídica do Brasil também, que vem com o lema "Quem ama não mata", vem com argumentos de defesa bizarros do Doca Street e da sua equipe, e simplesmente você faz um longa-metragem que não aproveita nada disso, que não aproveita a importância dessa história, de um cenário de violência que você pode fixar desse caso, Ângela Diniz dos anos 70, e pode marcar até os dias atuais. Então ele é um filme que ele tem uma pauta temática carregada, uma pauta temática pesada, e que infelizmente não é bem aproveitada. Eu não consigo imaginar, de verdade, não consigo imaginar uma oportunidade desperdiçada maior que essa, até de trazer aquele filme conscientização, aquele filme para falar sobre a violência contra a mulher, aquele filme até mesmo para você articular com políticas públicas de combate à violência contra a mulher. Não tem nada aqui em Ângela, tá? É bem provável, aliás, que quem não conhece nada sobre Ângela Diniz vá deixar a sessão também não conhecendo nada sobre Ângela Diniz. Afinal, por que ela era chamada Pantera de Minas? Tem muitas histórias sobre relacionamentos passados, filhos, que são alvo ali de 2, 3 linhas de diálogo, de 3 cenas de grande teor de exposição e... o que mais? E a substância, qual é? Substância seria a química entre um casal? A substância seria apenas lidar com cenas de sexo? Porque assim, eu considero que o recorte usado nesse filme é pavoroso, gente. O recorte ele é muito fraco. Um recorte que não fala sobre a personalidade da Ângela a fundo. É um recorte que ele muito mais acaba apontando o dedo para Ângela. Também porque tudo nesse filme está vinculado a sexo. O mesmo nojo que eu fiquei de Blonde no ano passado, do Andrew Dominik, eu acabei ficando desse filme também, e esse caso é mais importante, ele é mais grave, na minha opinião, porque, repito, você tem um caso de feminicídio importantíssimo que deveria ser colocado para discussão. Deveria, pelo menos, entrar com considerações na tela. Você está fazendo um filme sobre esse caso. Deixa eu mencionar que eu ouvi há um tempo atrás um podcast que eu acho maravilhoso, trabalho bom de pesquisa, trabalho bom de fontes, que se chama Praia dos Ossos, da Rádio Novelo. Deixo a recomendação. Eu até tinha uma expectativa para o filme também, pensando, olha, foi feito um trabalho prévio de excelência. Você hoje pode discutir o caso da Ângela Diniz falando sobre a Ângela, sua personalidade sim, controversa sim, falar sobre o Doca Street, sobre essa paixão, sobre o crime e sobre a repercussão. Se você tem uma frase como "quem ama não mata", eu no mínimo pensei que isso seria algo determinante, quem sabe para o bloco final do longa-metragem, mas não. Nesse filme aqui, tudo acaba em sexo, tudo gira em torno do sexo. Beijo apaixonado seguido de sexo, que passa depois para um tapa, uma agressão seguido do sexo. E aí com um desfecho que eu também considero de um mau gosto terrível. Então foi uma grande decepção mesmo e falo isso bem triste. No filme nós acompanhamos o relacionamento entre Ângela, que é interpretada por Isis Valverde, e Raul, que é interpretado por Gabriel Braga Nunes, desde a paixão inicial até o crime que chocou o Brasil. Coloquei aqui o crime que chocou o Brasil, né? Quando você sabe disso, que o crime chocou o Brasil, o filme ele não faz um trabalho bom para trazer essa mediação, ele vai fazer um trabalho com uma porção de texto no final. Eu sempre falo aqui no canal, não é exclusividade para esse filme, que quando você tem um filme em que precisa se apoiar em texto e uma sequência de textos no final para dar conta da importância, liga o sinal de alerta. É uma questão que você não conseguiu discutir e trabalhar no filme. É muito cômodo, inclusive, né, você jogar para o espectador um monte de texto ali, meio que para despertar curiosidade, para procurar no Google. A tarefa que seria do filme para contar a história da Ângela fica para uma pesquisa posterior. Por isso que eu digo, e eu estava numa sessão com muitas pessoas, acabei trocando ideia com algumas delas depois, nesse período que eu passei em Porto Alegre antes de voltar para os Estados Unidos, e as pessoas estavam falando assim, olha, não sabia quem era a Ângela, saí da sessão sem saber quem é a Ângela também, vou ter que precisar do suporte do bom e velho tio Google. O desejo real de Ângela como filme é de se fechar num quarto e é de mostrar como a Isis e o Gabriel têm uma grande química, e olha, poderia render um filmaço de romance aplicado para um outro contexto.
Eu acho difícil você trabalhar com um filme de uma história tão importante, tão imponente, de um feminicídio, e focar na real no sexo. Isso me fez pensar, e eu estava vendo uma matéria do Globo recentemente, sobre os argumentos de defesa do Doka Street na época, né? Porque ele fala que ele estava defendendo a sua honra. O advogado do Doka fala o seguinte: a Ângela queria vida livre, libertina, depravada. Pergunto, o que o filme oferece para a perspectiva para combater esse argumento da época do julgamento? Não oferece absolutamente nada, porque vai ficar focando em sexo, atrás de sexo, atrás de sexo. Essa é a sequência do filme. Você vai ter algumas pausas para um beijo ou para um tapa com sexo. Quase que um soft porn. E o mais grave para mim é que a dimensão que você tem do crime que chocou o Brasil é zero, é nula, é uma cena final forte seguida de um monte de texto. Sabe quando você já está cansado do filme e vai se levantar que quer ir embora, mas tem um texto ali? É isso que acontece com Ângela. Eu vi que o tempo estava passando e eu falei, não é possível que eles não vão falar da repercussão do julgamento, porque a repercussão do julgamento seria uma possibilidade para você contar o outro lado da história, porque o lado do Doka Street, ele foi vendido até mesmo pela imprensa nos anos 70, nos 80, na repercussão posterior, que a Ângela, ela queria essa vida livre, então ele estava defendendo a honra dele. Olha o peso disso para esse cenário de violência contra a mulher, que não é algo dos anos 70, é algo que a gente fala diariamente. O poder que esse filme teria de conscientização também, o poder que esse filme teria quanto à proteção da mulher, a saber pedir ajuda, saber para onde procurar e fazer essa conexão imediata atual, e não tem isso. Oportunidade perdida ímpar. Aí você tem uma boa localização na medida do possível, uma localização linda para uma cena contemplativa, mas essa obsessão no corpo, obsessão no desejo, obsessão não no crime, não na gravidade do caso, mas obsessão desse caso de paixão que termina em morte, como se fosse uma ficção qualquer, como se fosse algo de menor importância. Eu fiquei com essa impressão real. Eu fiquei com a impressão de que o tratamento do crime aqui, ele não tem importância, é como se fosse o fim de uma história, apenas isso. Eu não vejo espaço nem para você contar o outro lado, e aqui eu não estou falando de atuação, o problema não é o Gabriel, não é a Isis, o problema do filme não é esse. Eu acredito que dentro do que foi pedido para eles, eles fazem essa entrega quanto ao desejo, quanto a idas e vindas desse relacionamento, loucuras. O problema do filme é a temática base. O problema do filme é um cenário de repercussão que existe para recontar uma história que vinha sendo difundida como defesa da honra, e quando chega a oportunidade de fazer isso, você faz isso da pior forma possível. É uma grande decepção. Vou falar a real, é a maior decepção que eu tive em 2023 com o cinema até agora, porque eu acreditava que, depois daquele grande podcast Praia dos Ossos, qualquer trabalho sobre Ângela Diniz teria um mínimo de consciência para lidar com a personalidade dela, que era uma personalidade complicada. Tem a questão dos filhos, do relacionamento anterior, né? São notas no texto desse longa, mas era uma personalidade complicada. Você tem a questão do relacionamento dela com o Raul, Doka Street, relacionamento complicado também, problemas. O filme ele sustenta algum argumento nesses problemas, e você tem a repercussão do caso, do que era vendido na imprensa, do que era vendido pelos advogados, nessa máxima de defesa da honra, que colocada para os dias atuais, eu acho que traria esse impacto do argumento absurdo, de que parece que em uma determinada circunstância a morte da mulher está justificada, o que, convenhamos, né, não dá para aceitar. Você pode falar, bom, mas o texto é de uma mulher, assim como eu poderia apontar que vi excelentes críticas de críticas mulheres falando especificamente sobre a irresponsabilidade desse texto de Ângela, o que eu subscrevo e o que eu também me incomodou bastante mesmo. Né? Me incomodou essa super exposição, me incomodou decisões quanto à fotografia, essa tara de se fechar em locais, de você não aprofundar histórias porque precisa aprofundar cenas de paixão, né? Então eu realmente não gostei. Para Ângela, nota 3. Enfim, eu mencionei o podcast Praia dos Ossos, que vai ter os seus direitos de adaptação vendidos para a Amazon em formato de série. Então nós teremos uma série sobre a Ângela. Espero que a mudança seja total quanto a foco em personagem, quanto a foco em história,
e que pelo menos fale. Use o argumento, o quem ama não mata, que gerou tanta repercussão. Use de fato para expor um cenário de violência em que você puxa passado e presente e faz essa vinculação. O filme ele precisa saber disso. Ele precisa ter essa responsabilidade também. Aqui, né, a responsabilidade é só uma, servir ao sexo, que eu lamento demais. Então, vocês devem ter notado, fiquei decepcionadíssimo. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau.